Boa tarde, pessoal. Queria começar agradecendo o convite do governo do estado, na pessoa do coordenador de informática do gabinete civil da governadora, o Érico César, grande amigo. Agradecer a presença também local e remota aí de alunos, ex-alunos que vêm nesses dias. Registrar a presença aqui de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, na minha formação profissional, o professor Fialho, que está ali. E também agradecer pela oportunidade de estar pela primeira vez no Campus Party em Natal, né? Palestrar em casa é sempre mais gostoso. A última edição eu não pude participar, e era um desgosto ter participado de tantas edições em São Paulo, Recife. O ICSAB foi a mesma coisa, fui para Brasília e não participei da edição daqui, mas fico muito feliz de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho dessa experiência na área de segurança. O foco desse palco e desse evento é experiências do governo, principalmente do governo do estado, mas do governo na instância macro. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre os desafios do governo em todas as instâncias diante de uma sociedade digital. Vocês viram agora há pouco, o Yuri apresentou aqui o conceito de IGOV. É uma coisa que é nova, mas é necessária. O governo precisa participar do dia a dia do cidadão e o cidadão está dentro da rede. Então o governo vai para dentro da rede. O que implica ir para dentro da rede? É isso que a gente vai conversar um pouquinho em números, vendo a visão dos problemas de segurança, nós chamamos aqui de hackerismo, né? O conceito de hacking foi muito debatido ao longo dos anos e criou-se alguns termos como cracking, carda, enfim. Hoje a gente tem uma definição bem clara, na maioria das apresentações, que apresenta o hacker como aquele que antigamente era chamado de cracker. Então falou de hacker, geralmente tem intenção maliciosa dentro da rede, e aqueles que estão do lado de cá, como a maioria de vocês aí, espero, são chamados de ethical hacking, ou ethical hackers. Registrar aqui a presença do pessoal da Paraíba, da Academia do Hacker Ético de lá também, ali o balcão, a turma do Girimum Hacker e do Hackerspace, né? Girimum Hacker, como é o nome do outro grupo lá? Enfim, depois eu me lembro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre hackerismo e governo. Eu vou começar contextualizando, principalmente porque eu sei que aqui no público tem pessoas que não são da área. Eu sempre gosto de dar aquela passada, uma nivelada. Campus Party é uma coisa bem eclética, a gente encontra profissionais com bastante experiência, estudantes em início de carreira, mas também encontramos jornalistas, ou minha esposa que é de Química e está aqui fazendo o sacrifício de tentar entender. Eu disse, vou tentar fazer você entender, para depois a gente falar dos problemas de fato. Contextualizando um pouquinho, não sei se vocês viram a imagem ali antes, quando você tem uma situação nova para lidar, ou quando, por exemplo, você recebe uma moto, a primeira coisa que você pensa, eu vou pegar essa moto e vou andar porque ela foi feita para andar. Aí dizem para você, mas tem um acessório de segurança nela. Como é que você usa ele? Bom, se você não tiver a noção da importância daquilo, você usa daquele jeito. Você bota o capacete no cotovelo e anda ou anda sem capacete. Eu estou morando em Currais Novos agora. Tem alguém de Currais Novos aqui? Acho que tem um bocado, né? Então você vê que algumas cidades do interior se usa o capacete desse jeito aqui, né? Ó, no cotovelo. E o cinto de segurança? Você está no carro e anda sem cinto. Então, para a gente nivelar, o que a gente tem de errado aqui? Ainda sem falar em segurança da informação. Você tem equipamentos de segurança, você precisa usar esses equipamentos de segurança, mas se você encontrar brechas ou tiver a noção de que aquilo não vai fazer mal, ou que você pode só daquela vez andar sem o capacete, só daquela vez andar sem o cinto de segurança, vai dar tudo certo. E a gente diz, o que isso tem a ver com o IGOV? Ora, se você observar, andar de moto sem capacete, você tem o risco de ter um acidente ou até uma tragédia. Se você andar de carro sem cinto, você tem um risco de acidente ou até de se envolver numa tragédia. E é fato, não é mais terrorismo. Antigamente, quando a gente falava sobre isso, dizia, lá vem o terrorista falar que tem que fugir para as montanhas porque segurança é paranoia. Hoje, se você não passa, conhece alguém que passou ou vai passar, é um sortudo quando você não cai numa situação em que você é vítima de alguma forma direta ou indireta do hacking. O fato é que entrar na sociedade digital sem segurança não é possibilidade, é certeza de tragédia. E se o governo
ele se presta e precisa entrar nessa sociedade digital, ele não pode deixar de pensar em segurança da informação, sob pena da tragédia ser grande. E é sobre isso que a gente vai falar. Essa contextualização de hoje, da nossa conversa. E eu também vou começar, acho que meus alunos e ex-alunos aqui devem ter visto esses slides várias vezes. Eu preciso falar de 3 máximas aí da segurança que você fatalmente vai associar a alguma situação que você já passou. Primeiro, nenhuma corrente é mais forte do que seu elo mais fraco. Ponto. Aonde eu devo atacar primeiro? Aonde eu devo me preocupar primeiro? No ponto mais vulnerável. Isso é uma máxima da segurança que você vê todo dia. Quem começa na área de segurança, começa, por exemplo, apagando incêndio. Esse é o elo mais fraco. Você encontra situações críticas. Você chega, por exemplo, para administrar o CPD e encontra máquinas que estavam lá, como já aconteceu em algumas consultorias aqui em Natal. 1 ano, 2 anos, a máquina invadida e o hacker já usava aquilo ali como repositório de malwares para outros ataques. Você vê o problema na hora que ele acontece ou quando ele já aconteceu, até você criar o conceito de proatividade. A proatividade é você ter uma corrente onde os elos têm mais ou menos a mesma segurança e sempre que eles vão ficando mais frágeis, você vai tratando aquele problema. Chegar à proatividade em segurança é um desafio que a maioria dos governos, para não dizer todos e não ser tão fatalista, está passando nesse momento de vislumbre da sociedade digital. O governo quer, precisa e entra na sociedade digital e não se preocupa com segurança. Outra máxima antes da gente começar. O componente humano geralmente é o elo mais fraco. Quem não é de TI não deve ter escutado isso ou escutou pelos corredores, que a maioria daqueles que trabalham a fundo, nós, nerds, com computação, diz, se não fosse o usuário, a computação era uma maravilha. Né? Então, o usuário é o problema. Mas, ora, se os sistemas computacionais são feitos para o usuário, a gente não pode esquecer nunca que ele é um mal necessário, nem que seja para que a gente trate ele da forma como deve ser tratado. Que pegue o informatic case e traduza para uma linguagem clara, que mostre segurança não como um bicho papão, mas diga como uma necessidade para ele. Não é uma lei que faz você usar, ou que deve fazer você usar o capacete, mas a necessidade de ver que usar a moto sem o capacete, você vai se prejudicar em determinado momento. E a segurança tem que ser vista assim. E por fim, mais um outro. Segurança é inversamente proporcional à usabilidade. Adoro falar essa frase e a analogia bem clara para quem não é da área aí. Ora, se você não é assaltado, você começa a fragilizar a segurança da sua casa. De repente você sai e deixa só no trinco, dá só uma voltinha na chave e de repente vem a catástrofe. Você chega em casa, ela está arrombada. O que você faz no outro dia? Bota 5 cadeados, 2 travas, um cachorro, uma pessoa para tomar conta do cachorro, uma pessoa para olhar se o cara que está olhando o cachorro direito. Você se cerca pelo medo de instrumentos de segurança. O que acontece com o passar do tempo? O ladrão não rouba mais sua casa, passa 1 mês, passa 2, você vai chegando em casa apressado para sair para uma aula, aí tem que abrir vários cadeados, abrir várias chaves, você começa, libera o cachorro, doa o cachorro, dispensa o pessoal, vai tirando as chaves, no final está só na maçaneta de novo. Então, usabilidade, ou seja, a facilidade de usar, sejam dispositivos informáticos ou no dia a dia, ela é proporcional ou inversamente proporcional à segurança. Mas é um mal necessário. Onde é que está a chave de quão paranoico eu devo ser com segurança para garantir uma usabilidade razoável? Precisa-se ter equilíbrio. E qual o ponto de equilíbrio na segurança? Não existe. Você tem que ficar constantemente buscando. É uma questão de o quanto eu estou disposto a abrir mão do meu tempo, da minha usabilidade, para me sentir minimamente seguro. E por fim, para a gente começar, o oponente ou o hacker, que seja o invasor de sistemas, quase sempre estará ou está em vantagem. Ponto. Trabalhei 9 anos lá na UFRN como gerente de segurança da Superintendência de Informática. E toda noite eu tinha pesadelo, porque eu dormia e os atacantes sabiam a hora que eu dormia, mas eu não sabia a hora que ele estava acordado. Porque num carnaval, numa segunda-feira, eu recebi um e-mailzinho, na época uma mensagenzinha SMS, e corri para ver porque alguém quis passar um carnaval bombardeando os servidores da UFRN, e a gente teve que ir na segunda ir lá ver o que estava acontecendo.
a informação privilegiada quem tem ao lado de lá. Não adianta se achar o maioral na área de segurança porque você dorme e os seus hábitos são conhecidos pelo invasor e o contrário não é verdade. A ideia é humildade, trabalho e, se possível, dormir vez por outra e deixar alguém lá no seu lugar. Ok, nivelou aí, vamos então falar de IGOV, ou Governo Eletrônico e Segurança. O importante é que nessa sociedade digital que está aí, o governo vai ter que participar. Se não participa, ele fica para trás. É, inclusive, geralmente, uma premissa ou uma necessidade que o eleitor, antes de votar num novo gestor, que ele interaja com ele nas redes sociais, por exemplo, que saiba quem é ele, se aproxime o gestor do eleitor, o futuro gestor do eleitor. E depois que está dentro do governo, vocês viram aí a palestra do Yuri anteriormente, o quão interessante os sistemas se aproximam do usuário, você tem app para interagir com o governo. Então o governo precisa estar presente na sociedade digital. Um site, um website é o mínimo. Um website institucional é o mínimo. É um item obrigatório. E ter um website com serviços associados, ou seja, a maior quantidade possível de serviços online para o cidadão, para interagir, para oferecer, disponibilizar, mostrar serviço. Hoje, a maioria dos governos tem na internet, nos vídeos, em redes sociais, um instrumento de muito mais efetividade para chegar ao usuário final, ao eleitor, ao cidadão, do que simplesmente ir para a Hora do Brasil, para ir para a rádio no horário eleitoral, para ir numa propaganda paga na televisão ou no rádio. O governo precisa saber usar isso. O fato é como usar isso de forma segura. Sistemas administrativos do governo precisam estar informatizados. Vejam aí a informação do Yuri. A interação em redes sociais é polêmica, mas é necessária. É um apelo do eleitor e do cidadão. E um desafio. E a comunicação interna e externa via apps, até então chamava app, mas fui corrigido pelos meus alunos aí, apps, né? De mensagens é útil e necessário. Ok, entrar nesse mundo digital. E cadê o capacete? Cadê o cinto de segurança? É aí que a gente entra. A pergunta inicial, antes de iniciar um novo projeto para qualquer governo ou instituição como um todo é: eu vou entrar nessa sociedade digital. O que eu preciso para estar e permanecer minimamente seguro? Esse é o desafio que o governo tem. Quais os principais problemas de segurança para o governo numa sociedade digital? Eu vou começar de uma coisa bem antiga, mas que até hoje, até ontem, até agora há pouco, estava acontecendo em páginas governamentais. O nome disso é defacement. Como todo brasileiro que gosta de se amostrar, né? Ao invés de falar pichação de sites ou desfiguração, aí faz um nome bonito, defacement. Só quem não sabe o que é defacement aqui, por gentileza? Nunca escutou essa palavra? Pois é, se eu dissesse aqui, pichar site, já ficava um pouquinho mais fácil, né? Ou tirar a página principal do ar e botar uma bandeirazinha lá com a caveira dizendo, né? Pichei e saí correndo, né? Então isso é defacement. Isso aqui é um defacement numa página do governo de uma cidade daqui. Tem alguém aqui de Pedra Grande, não? É de Pedra Grande? Pronto, parabéns, você foi premiado. Ó. Em 2015, um grupo aqui pichou o site de Pedra Grande. Eu não foi proposital não, pensei que não tinha, viu? Mas o fato, por que eu coloquei isso aí? Porque foi uma pichação. Ah, foi você que pichou? Sim. Ah, tá. Se fosse, não dizia, né? E morria negando. Isso é uma pichação. Tirar o site do ar e botar uma coisa desse tipo. Veja o que tem por trás de um defacement. Desmoralização, desconfiança do cidadão de que aquele governo tem condição de ter sistemas informatizados seguros. E aí como é que fica o cidadão na hora, por exemplo, de usar um sistema daquele governo que o site principal tem isso aí. Isso aqui é estático, mas se vocês procurarem o mirror, que é o espelho dessa página, esses íconezinhos estão dançando lá, e tem uma musiquinha por trás. Pois bem, isso aqui, gente, hoje pela manhã, quando levantei, viu, Érico, por isso que eu não vim para cá, pelo cedo, eu fui atualizar esses dados para hoje de manhã. Peguei lá no Zone H, que é um site que busca quantificar pichações de sites no mundo. Fazendo uma pesquisa básica, lá existem 18.773 notificações
de páginas governamentais hackeadas, pichadas, vítimas de defacement. Dessas aqui, 6.800 a partir de um único endereço IP e 11.000 vítimas de mass defacement. Sabe o que é mass defacement? É um site que nem o Zone H sabe quem pichou primeiro. Foi tão invadida e pichada aquela página que eles... Teve uns 10 que disseram que pichou, aí bota mass defacement. Pois é, desses aí, pessoal, 18.000 pichações reportadas, fora as que não foram reportadas. Aqui são as últimas, do dia 13, agora recente, de sites do governo no Brasil. Vamos falar um pouquinho, mostrar aí um pouquinho, do Rio Grande do Norte. 331 dessas pichações, até hoje pela manhã, eram contra sites do governo do Rio Grande do Norte. Os últimos aí, ó, não vou perguntar quem é não, tá? Para não passar constrangimento. Alguém de Bahia Formosa, alguém de Natal, acho que não tem ninguém aqui, Câmara Municipal de Natal, São Gonçalo do Amarante, Currais Novos, ó. Tem alguém de Currais Novos aí, ó? Natal, Macaíba, Ceará Mirim, Bom Jesus. Esses sites foram pichados, vítimas de defacement, agora, em junho, ó. Foram os últimos defacements em página do governo. Para mostrar que é uma coisa que é normal, real e frequente. Não quero aqui dar o mérito ou o demérito de quem administra essas páginas, mas o fato é que existia uma informação lá e essa informação foi, ou pelo menos o site foi desfigurado. Então, de um total de 254.000 ocorrências no Zone H, 32.000 a sites de governo, a sites brasileiros. Então, 12,7% de páginas pichadas no mundo, reportadas no Zone H, são do Brasil. E dessas aí, 18.000 em sites governamentais, 7,37%. Parece baixo e realmente é numa esfera nacional, mas observe bem. Das pichações a sites do Brasil, 58% são a sites governamentais. Percebe como é uma ocorrência grande? O que isso quer dizer? Mais da metade dos sites governamentais pichados no Brasil, de sites do Brasil pichados, são do governo. E essa é a situação. Rio Grande do Norte, 331 notificações. Em termos mundiais, estamos bem ou não, né? Mas é um percentual menor. No Brasil, 1,02% e até no Estado, 1,76%. São números atualizados hoje de manhã para a gente se situar como é que está o cenário de defacement, nosso primeiro tipo de ataque reportado nessa palestra. O que é que a gente deve fazer? Eu sou administrador de site, pertenço ao governo do Estado ou a uma prefeitura. O que é que eu posso fazer para me proteger ou combater ou tratar esse tipo de situação? Primeiro, analisar a melhor situação, facilidade versus segurança. Estou usando lá, por exemplo, um CMS, acho que o pessoal aí da área deve saber, um gerenciador de conteúdo, um WordPress, por exemplo. Fantástico, bonitinho, mas ordinário, né? Se você não aplica os plugins corretamente, se você não fica atualizando constantemente, você pode ser vítima a qualquer momento. Verificar que estrutura você está usando para implementar e manter o seu site. Atualizar sistemas e softwares periodicamente. E aqui eu risquei porque a ideia é você ter uma equipe de segurança. Não, alguém para trabalhar com segurança. E esse alguém que seja dedicado, eu disse, não, vamos pensar racionalmente, que esteja pelo menos atento aos problemas de segurança, na realidade. Quem conhece aí, ouviu falar na época de 98, quando eu comecei ainda como bolsista, gerenciar o NARIS, o Núcleo de Atendimento e Resposta a Incidentes de Segurança da UFRN, nós começamos a apresentar nacionalmente a estrutura do NARIS, e quando mostrava e terminava, dizia, quantas pessoas tem lá no NARIS? Eu dizia, uma, sou eu. Né? Infelizmente, isso depois aumentou bastante, ficaram 2, e acho que hoje devem ter 3. E o CERT-BR, por exemplo, o órgão, ou pelo menos a instituição que centraliza os esforços de segurança da informação no Brasil, na época tinha 2, Cristina e Klaus. Quando um viajava para a palestra, o outro ficava, e até para o avião não cair e acabar a segurança no Brasil. Era essa a nossa realidade em 98. Então, o que mais? Manter backup do conteúdo. A ideia é retornar com aquele conteúdo o mais rápido possível, de forma segura, quando tirarem do ar. Responder a incidentes rapidamente,
saber, não entrar em pânico. O que acontece comumente é, tira a página do ar, já coloquei no ar de volta. Não, se alguém entrou ali que ela estava no ar, você tem que descobrir por onde entrou. Então isso se chama tratar o incidente. Identificar a origem, buscar ajuda para reportar. Identificar a vulnerabilidade, o que foi usado para invadir, pichar o site e corrigir e botar o site no ar. Deixa eu correr aqui que o tempo está bem corrido. Vamos lá para outro tipo de ataque que o governo pode ser vítima e tem sido vítima. Quem é que sabe, quem aqui não sabe o que é Denial of Service, por gentileza? Mais um nome bonito em inglês, né? Se você diz ataque de negação de serviço, já fica melhor, né? E se você diz deixar um sistema sem funcionar propositalmente, indisponibilidade de um serviço, já melhorou. Você tirar do ar um sistema, não necessariamente invadindo. É isso aí. E os sistemas, ou os ataques de negação de serviço mais conhecidos e efetivos, são baseados em múltiplas máquinas, mandando diversas requisições para um servidor, que pode ser um servidor web ou de outro tipo de aplicação ligada na internet, na rede do governo. E enquanto esse ataque estiver sendo feito, ninguém consegue acessar esse serviço. Então, o nome se dá Denial of Service, e quando tem vários atacantes, se usa um D na frente, que é um ataque de negação de serviço distribuído. Pois bem, isso aqui é o site do governo do estado, indisponível em algum momento aí da história. Aqui, ó, a última ocorrência aqui próximo, Sergipe, eu não vou perguntar se tem alguém de Sergipe, mas eu vi alguém aí. O governo de Sergipe recebeu um ataque de negação de serviço tão forte, tão pesado, que os sistemas não funcionavam enquanto o ataque estava em andamento. Essa é a dificuldade de um ataque de negação de serviço. Ninguém invade de fato o sistema, mas deixa ele inoperante. E o nível de disponibilidade ou de necessidade de disponibilidade de um serviço é o que diz o prejuízo. Por exemplo, imagina um concurso do governo, no último dia de inscrição, alguém vai lá e pega o site de inscrição e deixa fora do ar no último dia. Isso é um prejuízo. Ou alguém que precisa pagar uma conta no último dia do mês e o sistema está indisponível. Isso é negação de serviço. Não tem muito o que fazer contra o ataque de negação de serviço. O que se pode fazer, primeiro, é ter algum plano de contingência, sistemas manuais de pagamento, por exemplo, sistemas de comunicação aos usuários de que vai ser prorrogado o prazo porque o governo está sob ataque. Procurar ajuda especializada, grupos de resposta a incidentes de segurança governamentais, que têm crescido bastante, felizmente. Contactar provedores, principalmente o provedor do link governamental, e solicitar apoio. É ele quem pode fechar as torneirinhas lá para tentar diminuir a pancada que está levando das máquinas que estão atacando e redobrar a segurança no acesso aos serviços e dados. Porque se está havendo um ataque contra a disponibilidade do serviço, podem estar havendo por trás outros ataques contra os dados do sistema governamental. Essa é a situação. E aí a coisa começa a engrossar. Tirar um site do ar, deixar o sistema indisponível, só que os tipos de ataque começam a ficar mais complicados e preocupantes quando há de fato uma invasão e uma indisponibilidade dos serviços e não só do site. O alvo não é mais o website, o alvo passam a ser os sistemas governamentais. Aqui, um site da prefeitura, de uma prefeitura de Mato Grosso do Sul, procurei um mais recente aí, do dia 13 da semana passada. A prefeitura pode ter sido alvo de hacker, os sistemas estão fora do ar. Bom, não sei que tipo de ataque foi feito. O que eu chamo a atenção aqui é qual o nível de prejuízo para um município que tem um site 2, 3, 5 dias fora do ar. Não só um website. A gente está falando aqui de todo o sistema informatizado, com áreas contábeis, licitação, área tributária e área financeira parada. Ora, a tendência, por facilidade até, é que os governos, como todas as instituições públicas e privadas, informatizem seus sistemas e parem de usar sistemas manuais. Quando o sistema está fora, não funciona, foi atacado, o que deve ser feito? Esse fato ocorreu há 2 anos atrás. Houve um ataque tão violento do grupo Anonymous a sites no mundo todo, que o terror começou a assolar aí o Brasil. 74 países começaram a sofrer ataques de negação de serviço,
E aqui foram alguns alertas do Tribunal de Justiça e aqui do Tribunal do Trabalho e outros órgãos do Rio Grande do Norte que simplesmente pararam ou desligaram suas máquinas com medo do ataque mundial de negação de serviço nessa época. O que se pode fazer? Eu não vou responder sobre isso em definitivo, porque eu vou entrar numa situação relativamente mais recente, que eu acho que agora sim a maioria pelo menos ouviu falar disso aqui. Ransomware. Já é comum para vocês isso aqui? Alguém aqui não sabe o que é ransomware? Joia. Depois eu vou deixar o slide para vocês aqui, ó. Lá no youtube.com/segurança de redes. Eu dei uma palestra 2 anos atrás só sobre ransomware. Quiser dar uma olhadinha, tá bem bacana, lá no GTS. Mas é fácil. O ransomware, o ransom, vem de sequestro. O ransomware o atacante sequestra o seu computador. De que forma? Invade via vírus ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade o seu sistema, geralmente encripta, ou seja, torna indisponível, coloca uma senha e lhe manda uma mensagem. Só deixo você acessar de novo se você me pagar. E o pagamento geralmente não rastreável usando o Bitcoin. E isso é o ransomware raiz. Existem outras variações aí. O governo precisa se preocupar com ransomware, mas é claro, ransomware é um problema mundial e tem pelo menos 4 anos. Mas parece que ainda não se fez ou não se faz o dever de casa. O fato é que, aqui eu vou começar com um exemplo lá fora para não dizer que o problema é só nosso. A cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, passou 5 dias sem nada funcionar porque encriptaram e mandaram o pedido de resgate e de sequestro de diversos servidores de aplicação da prefeitura. E se vocês não pagarem, a gente não entrega a senha. E tem uns que são terroristas. Bota um reloginho e fala, a cada 10 minutos a gente vai apagar uma parte do seu HD. E aí bota até aquela carinha dos Jogos Mortais lá e vai apagando. Aí diz, arranje logo o resgate. E você, peraí que eu estou juntando o dinheiro. Aí fala, foi-se embora mais 10% do seu HD. Imagina sendo o banco de dados, por exemplo, da folha de pagamento do governo. Lembra, por exemplo, um sistema de gestão, veja o sistema que o Yuri apresentou aqui, o governo sob ataque, e de repente, se ele não pagar, a cada 10 minutos começa a perder os dados governamentais. Pediram 51 mil dólares, né, aí, convertendo para Bitcoin, um bocado de dinheiro, aí 200 mil reais mais ou menos, e esse grupo aqui já tinha arrecadado mais de 1 milhão em 2008, só em sites governamentais nos Estados Unidos. Mas Baltimore, Riviera Beach, Lake City, todas prefeituras americanas que foram vítimas de ransomware e algumas delas pagaram. Chegou a hora que ela disse, não tenho mais o que fazer, vou pagar. Algumas se negaram a pagar o resgate. Vamos falar da gente? Brasil. Santa Terezinha, Mato Grosso, já agora em abril desse ano. São João da Barra, em abril desse ano. E essa aqui no mês passado, Amparo, em São Paulo. Todas as prefeituras vítimas de ransomware. Ninguém aprendeu a lição. Parecia que a coisa estava muito distante e nunca ia acontecer com você. É essa sempre a sensação quando se fala de segurança e proteção, principalmente no governo. Nosso Detran foi vítima há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora, um ransomware que esse comunicado saiu na imprensa, no G1 aí, está aí o link embaixo, foi desligado toda a rede do Detran após um ataque, provavelmente por infecção ou ransomware. E aí, será que dá para recuperar-se de um ataque desse? Vamos lá falar então o que a gente pode fazer. Primeiro, lição de casa, backup. Todo mundo sabe disso, gente. Quem usa computador, a primeira coisa que escuta falar é, rapaz, faça o seguinte, hoje não está muito confiável, não, faça um backupzinho. Mas a questão é que, voltando lá para o elo mais fraco, na real, pouca gente tira tempo para fazer backup ou usa solução informatizada para backup. Então, vou dar uma outra dica para você também, pessoa física, não precisa ser governo, não. Que é bem melhor do que o backup, é deixar uma pessoa fazer o backup por você. Coloca na nuvem. Pega um Dropbox, coloca lá como uma pasta no seu Windows e vai jogando lá os dados importantes, porque se o cara sequestrar o teu computador, você não paga o resgate, instala de novo lá o teu sistema, fala lá com tua nuvem, Dropbox,
Google Drive e recupera o backup que ele faz para você, já que você não quer fazer. Hoje o serviço de nuvens fazem isso por a gente. É uma dica bacana. Outra coisa, não esperar acontecer. Não fechar a porta é muito grave. Você só sabe as coisas que você tem quando é vítima de ransomware na hora que você perde e não tem mais acesso a elas. Não pagar o resgate. Por quê? Eu botei aqui uma interrogação. Tem gente que diz, eu vou ter que pagar. Acontece que uma grande parte, eu não tenho esse percentual, mas a queixa é muito grande. Uma grande parte daqueles que terminam pagando o resgate, não tem um sistema de volta. São vítimas 2 vezes. Os caras colocam lá o ransomware, depois que colocam... Aí você diz, mas e aí, o que é que eu faço? Você vai confiar no bandido? É essa. Só tenho essa alternativa. Confia, reza e na próxima você faz backup. A felicidade, pessoal, é que as empresas de antivírus se mobilizaram e viram que o ransomware não é um vírus. Depois que ele começa a encriptar, não tem mais o que fazer. Então, hoje, as soluções de anti-ransomware, que eu falo lá na palestra, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, em função do nosso tempo, os sistemas de anti-ransomware, o que eles fazem é, integrados aos antivírus, eles começam a identificar processos que tenham um volume de criptografia muito grande na máquina, que é uma característica do ransomware. Então, ele fica verificando. Na hora que ele verifica como está a entropia dos dados na máquina. Começou a encriptar muito rápido, o sistema de anti-ransomware bloqueia aquele processo e avisa. Provavelmente, um comportamento estranho aqui está acontecendo, provavelmente é ransomware. E você perde pouquinho e pode se... Mas não vai confiar nisso não. Coloca o anti-ransomware, mas faz backup e coloca lá o dado na nuvem. Falar aqui da ameaça do momento, porque houve uma situação interessante do ano passado para cá. Vocês analisarem aí os números ou os dados internacionais, a Symantec publicou agora recentemente um relatório de ameaças e viu que, em função do Bitcoin ter tido uma super desvalorizada, a galera do mal aí deixou mais o ransomware de lado. E voltou para um ataque que era conhecido, mas está mais bem elaborado agora, que é o formjacking, ou o ataque direto para sequestro de dados, principalmente cartões de crédito de clientes das instituições privadas do mundo e do país. Por que o governo tem que se preocupar com isso? Porque o governo também tem sistemas de pagamento eletrônico. Se ele tem sistemas de pagamento eletrônico e o formjacking tem sido uma nova ameaça em sistemas corporativos, cedo ou tarde ele vai chegar até os sistemas do governo. Verificar se está guardando em alguma base do governo dados confidenciais de usuários que podem vazar e, principalmente, tem que ter cuidado com sistemas de pagamento próprios. Terceiriza a culpa, né? Você joga esse pagamento para uma instituição financeira. É confiável, bota lá os plugins e se preocupa com isso aí também, porque o formjacking tem sido o problema do momento. Preocupado aqui com o meu tempo, vou dar uma adiantadinha. Gente, isso aqui não é um ataque, não. Isso aqui é um paradigma novo, uma nova modalidade de uso de equipamentos no cenário da informática. Quem aqui não sabe o que é BioD? Mais um nome bonito, né? Bacaninha. Vamos traduzir logo direto. BioD é o seguinte: traga seu próprio dispositivo. É uma política geralmente utilizada em empresas privadas, mas também muito em instituições de ensino. Nós estamos vivendo essa discussão dentro do IFRN também. O quanto você pode permitir e usar o dispositivo do seu aluno, o dispositivo do seu funcionário dentro da sua empresa. Veja que num primeiro cenário de segurança, quando começaram a surgir smartphones, mas bem antes, quando começou a surgir os tablets a necessidade ou a vontade das pessoas levarem seus notebooks para dentro do trabalho, havia uma preocupação bem catastrófica aí dos gerentes de segurança de impedir. Havia ainda aquela cultura da segurança por perímetro, coisa que não existe mais. Era fantástico na época que era segurança por perímetro. Qual é? Atenção, passou daqui, você não pode levar celular, não pode levar notebook, e aqui dentro só pode conectar o computador se for dentro da sua instituição. Mas aí veio rede sem fio, aí começou a ser um problema. Perímetro foi para o espaço. Aí veio IoT, Internet das Coisas. O que é um dispositivo ligado em rede hoje? Pode ser uma coisa bem pequena. E aí veio a explosão do uso de smartphone. Imagina hoje, vocês não sabem como é complicado o relato de colegas do IFRN que tentam fazer valer nossa organização didática de botar uma caixinha
na porta da sala para os alunos colocarem o telefone, porque não pode usar em sala de aula. Não funciona. Você tem que conversar, fazer um diálogo, até porque existem, e é cada vez maior, na realidade a gente se rende a essa situação, que é uma realidade que não tem como voltar atrás. Existem estratégias para que você ajude ou faça com que o seu aluno, eu estou falando de aluno porque basta você pegar essa situação e trazer para dentro das empresas, que é a mesma coisa, a preocupação do aluno em sala de aula, ou a preocupação do funcionário dentro da empresa, usando o seu dispositivo, o que ele pode fazer e não pode fazer é a mesma. E por trás tem que haver uma política de sensibilização para saber o que pode se fazer ou não. Mas o fato é que BioD tem essa nuance, e falando de BioD e Gov, a gente não tem como não falar de vazamento. É esse o problema. Você está com seu equipamento pessoal dentro da empresa, dentro do governo, dentro da escola, e alguém usando aquele sistema da escola, ou você começa a compartilhar tanta coisa da empresa, do governo ou da escola com os seus dados pessoais, você não sabe mais o que é seu, o que é público, e de repente isso vaza. A gente não tem como não falar do maior vazamento brasileiro de repercussão internacional. A gente tem que falar, né? Vocês sabem que eu estou falando do vazamento dos nudes lá do prefeito de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Esse foi o maior vazamento que se tem notícia esse ano. Dizem que foi a ex-esposa, enfim. O fato é que ele usava o celular também dentro do ambiente da prefeitura e vazaram fotos dele, pior, nu, né? O prefeito teve esse problema. Imagina se em vez de fotos de nudes fossem informações críticas do governo. É possível? Ora, claro que é. Faça só analogia. Eu tento trazer um cenário que parece um pouco mais engraçado, mas você transforma aí para ex-funcionário, vaza informações sigilosas da empresa para o concorrente, que estavam no smartphone que ele pegou acidentalmente ou não, com técnicas de hacking ou não. Às vezes a coisa até piora, né? Isso aqui, ó, foi uma outra situação, trouxe aí para... Embriagado, o prefeito enviou fotos da amante pelada no grupo de WhatsApp. Então o negócio fica aquele terror. Vazou. Sempre o vazamento, a preocupação do vazamento aí. E olha o contexto, eu tenho uma informação sigilosa e até pessoal, e às vezes até pessoal demais, e isso é compartilhado, seja propositalmente ou não. Você tira essa abstração da brincadeira, que não é uma brincadeira de fato para eles, é para a gente rir dessa situação, e coloca o governo nesse meio de campo, coloca segredos do governo e coloca a necessidade ou tentativa de hackers de chegarem até os celulares de agentes do governo para pegar informação crítica. Aí a coisa começa a complicar. Celular do prefeito de Caxias hackeado, celular do prefeito de Caetés em Pernambuco hackeado, celular do prefeito de Campina Grande, hackeado semana passada. O que tinha no celular dos prefeitos? Era só informação pessoal? Essa é a pergunta. E aí a gente começa a repensar o BioD. Aí a gente começa a pensar, eu devo realmente levar equipamentos do trabalho do governo para casa e eu devo levar meu equipamento pessoal para dentro da minha repartição? O que a gente pode fazer? Bom, uma sugestão que vai estar ficando cada vez mais evidente e necessária é que deve-se ter, já que você vai usar um smartphone no trabalho, o smartphone de trabalho e o pessoal. Tem que separar, é preciso. Vocês fatalmente vão terminar chegando a essa conclusão. Limites de privacidade, não é porque você é uma pessoa pública ou você é um agente servidor público que sua vida privada é pública. Saibam separar isso aí e conviver com isso também no mundo digital. Sua conta de rede social é sua ou do seu cargo ou da sua função pública? Isso precisa ser pensado. Avaliar as consequências antes de fotografar, gravar, publicar, armazenar, compartilhar informações. Isso aqui só serve para o governo? Não. É um pensamento, uma sensação que tem que se ter antes de ir para a internet, para as redes sociais, principalmente se você é uma pessoa, entre aspas, pública, que isso não existe de fato. O seu ofício, o seu trabalho é que torna você um agente, um servidor público, não você ser uma pessoa pública. E a recomendação é que as instituições precisam sentar
de forma séria. Eu acredito que todas as instituições já têm política de segurança, né, Érico? Todos os órgãos públicos têm política de segurança já bem consolidada e precisam sentar para refazer essa política de segurança e pensar como devem ser as regras de uso de BioD dentro da instituição. Senão, o vazamento é iminente. Tem que ter cuidado com isso aí. Tá? Levantamento e manipulação de opiniões. Aqui é uma coisa bem nova, pessoal, mas extremamente importante de começar a pensar quem não está pensando. É natural no IGOV, como qualquer serviço privado ou público, a interação com o usuário. E isso se faz, por exemplo, com chatbots, com pesquisas online. Nessa interação você pode, eu achei bacana esse slogan, né? Ouvir para melhor servir. Olha que bacana, né? Você escuta o seu público-alvo, em cima de reclamações ou de elogios, você vai deixando o serviço mais adaptável para o que ele precisa. Acontece que isso tem limite também. Tem que se ter cuidado com o nível de invasão, de interação que se tem. Próximo ano aí, finalmente, né, vai entrar em vigor a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, semelhante à GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Comunidade Europeia. E se o negócio vier para valer mesmo, finalmente, numa esfera nacional regida por leis e agência regulamentadora, vai se pensar com seriedade sobre privacidade de usuários. O governo tem que se preparar para isso também. Precisa. Que nível de informação você tem e o que você faz com isso. Agora eu vou contar uma historinha bem rapidinho aqui sobre manipulação e vocês vão ver que não existia nem rede social. Talvez você não saiba desse fato, tá? Vocês conhecem essa pessoa aqui? Quem conhece, por gentileza, levanta a mão. Pois é, figura histórica da nossa sociedade, né? Sargento Miguel Mossoró, faleceu recentemente. Eu não sei se vocês sabem, mas o fenômeno Miguel Mossoró começou com uma brincadeira lá na UFRN. E eu participei dessa brincadeira, o Gleitz do Cigarro participou dessa brincadeira, alguns professores de alguns de vocês participaram dessa brincadeira. E a brincadeira ficou séria. O que é que aconteceu? Ele era candidato a prefeito, estava lá com 0,5%, e de repente ele disse que ia construir uma ponte de Natal para Fernando de Noronha. E aí a gente viu, cara, esse cara é doido, né? O que é que a gente pode fazer? E a gente disse, o que é que a gente tinha na época? Sites, blogs e acabou. Vamos fazer a campanha desse cara, criamos o Comitê Jovem Miguel Mossoró. O que é que a gente fez? Vamos tentar canalizar o voto de protesto, que já elegeu um monte de gente por aí. Vamos adequar a linguagem, porque ele está exagerando demais. Pegar as propostas absurdas, se aproximar dos formadores de opinião. Aí começou a aparecer aquelas propostas do leite encanado nas escolas, escada rolante no Morro de Mãe Luísa, descendo para tomar banho de praia, né? O teleférico para o pessoal vir tomar banho de praia e voltar para Ponta Negra. E de repente aquilo começou a gerar um sentimento do voto de protesto para o Miguel Mossoró. Aí a gente fez uma coisa que hoje, se tivesse rede social, ia ser bomba. Foi isso aqui. Manipular a imprensa nacional e internacional. Olha o que a gente fez, viu? Pegamos 50 endereços aí de sites internacionais e mandamos para a redação. Veja essa notícia bombástica. Um candidato lá no Brasil quer construir a maior obra de engenharia do mundo. Uma ponte no meio do mar para chegar na ilha de Fernando de Noronha. Dos 50, 2 responderam e publicaram. Aí a gente veio para a imprensa nacional. Candidato Miguel Mossoró é notícia internacional. Veja aqui os sites. Aí jogou para cá, jogou para lá. Daqui a pouco o homem começou, virou popstar, levava ele para as universidades, para as faculdades, em cima de uma pampa, o povo lindo, queria tirar foto com o Miguel Mossoró, aquela coisa toda. O que é que resultou? 67 mil votos, terceiro colocado, 18% nas... Olha eu aqui como eu estava gordinho, ó. Olha ele aqui, ó. Aqui é Miguel Mossoró, aqui algumas pessoas conhecidas de vocês. Onde é que eu quero chegar? E meu tempo está acabando, eu preciso finalizar aqui. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Manipular um sentimento geral para se conseguir... O que isso tem a ver com o IGOV, se isso é política? Porque o IGOV vem depois da campanha política. Então, fazer um levantamento e manipulação de opiniões na política é realidade. E no governo? Pois bem, quando a gente vê o uso de redes sociais para, por exemplo, fazer uma gestão mais próxima do povo, eu posso trazer esse exemplo bacana e aconselho, tem um seriado Netflix bem interessante, depois eu posso passar para vocês aí. Eu não me lembro que em um dos capítulos ele mostra
essa cidade, a Jum, na Espanha. Essa cidade ela é toda gerenciada por Twitter. O prefeito tem Twitter, o carro de lixo tem Twitter, o pintor público tem Twitter. Então alguém vê lixo lá, fotografa e diz, olha o lixo na minha rua. Aí o cara da limpeza já diz, olha, eu estou indo lá. Aí o outro, olha, já limpei. Aí o pessoal, palmas para o prefeito, tudo no Twitter. Isso é interessante? Pode ser, uma experiência interessante. A cidade, inclusive, na entrada da cidade tem aquele passarinho, né, do Twitter, aquele azulzinho. É o símbolo da cidade hoje. 3.500 habitantes. Tá aí o link, depois vocês devem dar uma olhadinha. Isso é usar rede social para o bem com o Igov. Mas e aí, quando a gente chegou na coisa desse tipo? Vou entrar numa polêmica, ainda bem que está terminando o tempo, porque senão a gente poderia estender um pouco mais e é perigoso. Quem já ouviu falar da Cambridge Analytica, por favor? Não vou falar de política, vou falar de gestão. E o que aconteceu lá no Reino Unido, com o Brexit, foi complicado. Manipulação de opinião de eleitores, isso está divulgado, pode ser que seja fácil. Mas o fato é que, usando dados não autorizados de redes sociais, a Cambridge fez com que a maioria, que não era maioria até então, votasse pela saída do Reino Unido da Comissão Europeia. Bom, enfim, da Comunidade Europeia. Só para vocês analisarem, terminou meu tempo aqui, o mais importante nesse contexto aqui é que o problema da manipulação ou a necessidade do uso de dados e redes sociais pelo governo na gestão é realidade e que precisa ser discutido, mas que esse é só mais um problema que precisa ser tratado. Tem muita coisa para se fazer, mas tem que se começar. Então espero com isso tocar o terror, sensibilizar, mas principalmente levar uma reflexão de que governo entrar ou participar da sociedade digital sem segurança, fatalmente vem catástrofe iminente, se já não aconteceu. Espero que a reflexão tenha valido a pena e finalizamos por aqui. Muito obrigado.